Fala aí, pessoal, estão me ouvindo bem aí? Escuto bem. Show de bola. Então, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar, que é o seguinte. Boa noite. Boa noite. Quem puder, abre a câmera aí, né? Me acompanha, e tal, fica mais legal, tá? Não importa que tá de pijama, tá com olheira, não tem problema nenhum, tá certo? Eu também não sou aquele modelo de beleza mesmo. Então, vamos junto aí, galera. Muito bom, legal, valeu, gente. O Rodney não tinha visto ainda. Fala, meu amigo, você entrou faz pouco tempo, né? Foi sim, foi sim. Eu entrei uma semana, um pouco menos atrás. Aí. Tô tentando correr atrás do prejuízo. Não, beleza, vamos que vamos. Se tiver dúvida, escreve lá no WhatsApp, quiser me chamar no privado também, fica à vontade, tá? Mas vamos que vamos para cima aí. Tá, porque realmente eu tô me sentindo assim, largando os boxes com o carro do Barrichello, né? Então tá meio complicado. É, rapaz, e o CFP ele é uma a grande característica do CFP, na minha opinião, né? O que torna mais difícil a certificação é a quantidade de matéria, né? Então tem muita matéria, né? E é um desafio. Seja para você já está claro aí se vai fazer a prova completa, se vai fazer a modular, como é que tá nisso na sua visão? Eu vou direto para completa e vou tentar, assim, extrair o máximo dessa primeira experiência. Vamos ver se eu consigo me dar bem. Eu tenho uma experiência ótima com vocês aí da época da Ancora ainda, que eu fiz e passei de primeira, então quem sabe consigo repetir. Legal, legal, tranquilo. Beleza, muito bom. O resto do pessoal, alguma dúvida aí na preparação? Assim, não só falando de matérias agora, mas do esquema todo, vocês estão precisando de alguma coisa, algum ponto específico? Me fala aí, como é que estão as coisas? Estão conseguindo estudar direitinho aí umas 2, 3 horas por dia, e isso é fundamental, tá, gente? É o que eu sempre digo. O grande problema do CFP é que você vai chegar lá no domingão, matéria pra caramba, de manhã e à tarde, né? E não dá para ficar tentando entender na hora as coisas. Precisa estar a matéria muito clara na cabeça, porque senão não dá tempo, né? Se você ficar tentando entender na hora como é que as coisas funcionam lá no dia da prova, que vai acontecer? Os caras vão arrancar a prova de você e você não vai conseguir ter terminado todas as questões. Então, é muito importante que, matéria a matéria, vocês estejam muito familiarizados com o tipo de questão que cai e a matéria realmente esteja impregnada na cabeça de vocês. Hoje, a gente vai ter aula de ambiente regulatório, então a gente vai falar sobre prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, a gente vai falar sobre ilícitos do mercado financeiro, aquele negócio de insider trading, aquele negócio de front running e tal. E aí eu vou fazer uma revisão de duas matérias que a gente já teve lá no comecinho, que foi perfil de competências do planejador financeiro e também a matéria de código de ética e responsabilidade fiduciária. Por quê? O que está acontecendo agora? A gente está evoluindo, cada vez mais matéria. Então é fundamental que estejamos revisando. Vocês vão ver que vai ter algumas aulas extras que a gente vai falar para vocês aí. E essas aulas extras vão ser aulas de revisão das matérias que já aconteceram, para que fique isso muito fresquinho na cabeça de vocês. Isso é fundamental, tá? Porque vocês vão ver, daqui a pouco estamos no módulo 6, fala, putz, esqueci um monte de coisa lá do módulo 1, módulo 2. Então, esse voltar nas questões do módulo 1, módulo 2 vai ser fundamental, tá bom? Vamos trabalhar aí. Lembrando, tá, gente? Aqui também em casa, tal, teve dúvida? Levanta a mão, ou já abre o microfone, me interrompe, tá? Não façam cerimônias, como se a gente estivesse numa sala de aula presencial e vamos conversando junto. Não fique com dúvida, tá? Isso é o mais importante. Compartilhar aqui a minha tela com vocês. Muito bom. Eu vou usar um material um pouquinho diferente aqui, né? Que é um mapa mental, porque ele vai ajudar a gente, principalmente nessa matéria de ambiente regulatório,
É uma matéria que tem bastante conteúdo, mas cai pouca coisa, então a gente precisa priorizar o que realmente vocês precisam saber, tá certo? Se já não está na plataforma, vou pedir para o Fábio depois checar. A partir de amanhã vai estar na plataforma esse mapa mental também para vocês olharem, tá bom? Então, olha só, a gente vai falar de normas e regulação, geralmente é uma matéria chata pra caramba, né? Geralmente o pessoal do mercado financeiro não gosta muito dessa matéria, tirando o pessoal do Sem dúvida. compliance, pessoal do jurídico, né? Que é um pessoal que gosta mais. Mas quem é do mercado mesmo, da parte de operações, do comercial, consultoria de investimentos, planejamento financeiro, geralmente não gosta, tá? Mas precisamos saber principalmente o que cai na prova e também o dia a dia para a profissão, né? Então, olha só. Vamos falar sobre a questão da prevenção à lavagem de dinheiro, tá? E aí, tem alguns pontos que são fundamentais para você saber para a prova. Quais pontos? Quais são as fases de um processo de lavagem de dinheiro, né? O que que a bandidagem faz? Então, normalmente a gente vai dividir isso em três fases, precisamos entender direitinho. Quais são normalmente os indícios de que há lavagem de dinheiro? O arcabouço legal, né, que faz com que tanto os bancos quanto as distribuidoras, gestoras e corretoras vão ser acionados, né, de acordo com o que estiver acontecendo. As penas para quem lava dinheiro e também para quem é conivente com a lavagem de dinheiro, isso pega muito o mercado financeiro, porque pode haver condenações do tipo, uma instituição financeira foi condenada, gestores da instituição foram condenados porque foram coniventes com a lavagem de dinheiro. Nem sempre fica muito claro se essas pessoas não estavam sendo beneficiadas. Nem sempre fica muito claro se essas pessoas simplesmente foram relapsas ou se elas estavam levando um por fora. Então, vocês vão ver que a legislação ela trata como aquele que é conivente da mesma forma como trata o lavador. Então, isso por isso que é tão importante, né, que se conheça a legislação e se conheça os indícios e se atue de forma correta. Então, vamos falar um pouquinho do COAF, precisa conhecer legal também. Punições por omissão, que são iguais às punições por ser o sujeito ativo, né, o que lava o dinheiro, e os procedimentos de controle. É nisso que a gente vai se focar na parte de prevenção à lavagem de dinheiro, tá certo? Então, olha só, três fases que compõem as fases do processo de lavagem de dinheiro: colocação, ocultação e integração. Costumo dizer que você vai pegar aquele mnemônico chamado COI, Comitê Olímpico Internacional? Não. Colocação, ocultação e integração. Então lembra de COI, também não é aquele COE do mercado financeiro, tá certo? Então, colocação é sempre aquele momento em que o dinheiro está mais próximo da origem ilícita, da origem suja, né? Então, na colocação, você tem, por exemplo, os aviõezinhos, né? Aqueles carinhas que estão vendendo droga na boca de fumo. O cara pega o dinheiro que arrecadou com a venda de droga, vai lá e deposita em contas bancárias. Então, isso é a colocação, o dinheiro está entrando no sistema bancário. Então, a grande característica dessa fase, que é a colocação, é que os recursos estão extremamente próximos à origem ilícita do dinheiro, tá certo? Aí depois você tem a ocultação, e a grande característica da ocultação é que você tem transferências bancárias visando afastar a grana da sua origem ilícita, né? Então, visando dar uma carinha como se ela fosse limpa, como se ela fosse uma grana quente. Então, o que que os caras fazem? Depositou lá 10 mil reais na conta de 30 laranjas, são 300 mil reais no dia. Então, o que que a bandidagem vai fazer? Pega a conta de um, joga dinheiro na conta do outro, joga para lá, joga para cá, enfim, tenta afastar da origem ilícita. Depois que afastou da origem ilícita, normalmente esse dinheiro entra na economia real. Aí vai lá, compra uma Ferrari, aí vai lá, compra uma obra de arte, um quadro caro pra caramba, aí vai lá, compra bens de luxo, joias de um modo geral, tá certo? E transforma aquele bem, aquele dinheiro num bem. Aí o que que vai fazer depois? Vai vender esse bem. E aí, quando vendeu o bem, o dinheiro passa a ter origem, porque a origem do dinheiro passa a ser a venda do bem. Só que tudo que aconteceu antes, então, se buscou esconder, se buscou justamente lavar, por isso que chama lavagem de dinheiro. Tornar um dinheiro que era sujo como se fosse limpo
maquiando com uma série de operações que são transações financeiras e até operações de economia real, tá certo? Então precisa pensar sempre nisso. Colocação está perto da origem ilícita, ocultação está se escondendo via transferências bancárias, integração normalmente já está entrando na economia real com a compra de bens, de obras de arte, artigos de luxo, assim por diante. Lembrou de COI dessas 3 etapas, você não vai errar essa questão que vai tratar sobre isso. Fechado? Muito bem. E aí a gente tem uma série de indícios, tá? Precisamos decorar todos os indícios? Não, mas você sempre precisa pensar o seguinte: um indício de lavagem de dinheiro é algo que cheira mal. Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma determinada renda, R$ 4.000, e está gastando R$ 20.000 no cartão de crédito. Então não faz sentido, não fecha a conta, né? Nesse caso é a movimentação de recursos aqui, ó, incompatível com o patrimônio e a renda. Realmente, não faz sentido. Você tem um aumento substancial no volume de depósitos de uma PF ou PJ sem razão aparente. Então, tem uma PJ lá, que é uma banca de jornal, né? Tu entrava lá, sei lá, R$ 5.000 por dia, R$ 3.000 por dia, tu começa a entrar 40, R$ 50.000. Isso daí vai ser um indício de que algo está acontecendo, né? Não quer dizer que o cara seja bandido mesmo, mas é um indício que pode estar sendo utilizado aquela conta para lavagem de dinheiro, ok? Troca de. Sempre que mexer com dinheiro em espécie, muita quantidade de notas pequenas, ou até notas grandes, mas em altos valores, isso é suspeito. Por quê? Porque cada dia mais o dinheiro em espécie está sumindo. Então, quando você tem uma utilização intensa de dinheiro em espécie, isso vai ser indício, ok? Muito bom. Proposta de grandes quantias de moeda nacional por moeda estrangeira e vice-versa. Doleiro é muito olhado, né? Tem sempre uma lupa em cima dos doleiros por causa disso. Por quê? Porque, putz, você pega uma grande quantidade de dinheiro em reais, em dólares já fica menor em termos, no sentido de número de notas e assim por diante, e o dólar, ele tem uma liquidez muito grande, então você consegue mandar para todo que é lugar. Então, normalmente, o bandidão gosta de transformar em dólares, porque aí manda para offshore, manda para outros locais, aí depois pega aqueles dólares e troca por real, e quando trocou os dólares por real, passa, aqueles reais já têm origem, né? Porque eles foram conseguidos numa troca de dólares. Então, sempre que essas operações com dólar, elas vão ter uma lupa muito grande aí do ponto de vista de prevenção à lavagem de dinheiro. E assim vai, tá? Então, olhou alguma coisa que não condiz com a natureza econômica, né? Uma quantidade de recursos que não condiz com a natureza econômica, já pode desconfiar, vai ser um indício. Legal? Muito bom. Agora a gente precisa conhecer o arcabouço legal que está por trás disso tudo. Tudo começou antes de 1998, aqui era tudo mato, era uma várzea, tá certo? Então você não tinha uma regulamentação no sistema financeiro que de uma forma muito clara criasse sistematizações para que os bancos precisassem mandar relatórios para o Banco Central e esse tipo de coisa visando prevenir o combate, visando prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. Lá em 1998 vem a Lei 9.613. Com essa lei, o que acontece? Se cria o COAF, você precisa lembrar disso, tá? Um dos principais aspectos dessa lei de 98 é criar o COAF. Já caiu na prova, pode cair de novo. Legal? E tinha nessa lei de 1998 uma série de crimes antecedentes que dizia o seguinte: se depois de ter feito tal e tal crime, o cara lavar dinheiro, aí beleza, é configurado o crime de lavagem de dinheiro. Mas tinha que ter um crime antecedente, tá certo? E esses crimes antecedentes, eles estavam listados lá na lei. A partir de 2012, né, você tem aí uma... Vou fechar 98 aqui. 2012, você tem uma atualização dessa lei, e aí o que acontece? Tudo que é crime passa a ser considerado antecedente, não tem mais uma lista. Então, cidadão cometeu um ato ilícito e depois tentou ocultar o dinheiro advindo desse ato ilícito, é crime de lavagem de dinheiro, não importa qual foi o crime antecedente, tá claro? Então, até 98, para que fosse caracterizado o crime de lavagem de dinheiro, precisava ter sido feito um daqueles crimes antecedentes. 2012 em diante, isso não acontece mais. O cara pode ter feito o crime que for, se ele tentou ocultar a origem ilícita, é lavagem de dinheiro. E aqui eu não sei por que ficou em branco, apagou aqui esse retângulo, mas aqui é o seguinte: em 2012 teve uma outra mudança muito interessante que
Antes, você tinha determinadas atividades econômicas que tinham que prestar contas ao COAF, tá certo? Então, quais eram as atividades econômicas? Sempre atividades que mexem com bens de alto valor. Porque o bandidão, se ele tem dinheiro ilícito na mão, como é que ele vai comprar a camiseta do São Paulo? Não, a camiseta do São Paulo não vale nada, né? Então vai comprar lá por R$ 20 a camiseta do São Paulo, é muita camiseta do São Paulo para lavar dinheiro com isso, tá certo? Então o que que ele faz? Ele vai comprar joia, que é caro pra caramba. Ele vai comprar uma Ferrari, ele vai comprar uma Porsche, ele vai comprar uma obra de arte, assim, estão me entendendo? Então, sempre o que está ligado, né? Normalmente, a grande desconfiança na lavagem de dinheiro é nos artigos de alto valor, nos artigos de luxo. Então, em 2012, aumentou o rol de profissões e segmentos econômicos que precisam prestar contas ao COAF, principalmente com a inclusão daqueles agentes de direito de imagem, né? Então, o agente lá do jogador de futebol, agente do Neymar. Bem que o agente do Neymar, acho que é o pai dele, né? Que é um bandidão. Mas, enfim, você tem lá os determinados agentes e esses caras, eles começam a ter uma lupa em cima deles. Então, eles também têm que mandar relatórios para o COAF, em algumas situações eles precisam relatar ao COAF que aconteceu isso e aquilo, e assim por diante, tá? Então, agentes de direitos de imagem, tanto para futebol como para cantores, esse tipo de coisa, beleza? Então, isso foi o que aconteceu em 2012, fechado? E aí você tem as circulares do Bacen, que elas vão regulamentar isso tudo. Por quê? Porque essas leis que eu falei para vocês aqui, de 98 e 2012, por exemplo, elas são leis que valem para o Brasil inteiro para esses segmentos econômicos, que não é só a indústria financeira. Entra também né, aqueles carros de valores, né? Protege e tal. Entra quem negocia joias, entra imobiliárias que vendem apartamentos e assim por diante, tá certo? E aí você passa a ter, então, o Bacen falando o seguinte: agora a gente vai criar a legislação debaixo da 2012, da 12.683 de 2012, a gente cria uma legislação que vai dizer o seguinte: bancos, vocês têm que fazer isso, vocês têm que fazer aquilo, e a CVM, corretoras, gestoras, vocês têm que fazer isso, aquilo, e assim por diante. Pode falar, Rodney, manda bala. Não, é simples a pergunta, porque tem um outro item que fala dos valores de multa, que eu já vi em outras provas, Sim, né? E aí é saber se por acaso já caiu alguma questão cobrando esses valores de multas, que anteriormente era 200 mil, passou para 20 milhões e tal. Então, se em alguma questão de alguma prova do CFP anterior caiu esse tipo de questão, só essa dúvida. sim, caiu e você precisa saber, tá? Então, já era, inclusive, o próximo item, ó, penas. Então, o cara foi condenado. O que que vai acontecer? Ele pode ter prisão, né? Que a gente chama de reclusão, de 3 a 10 anos. O que define se vai ser 3, se vai ser 5, se vai ser 10? Isso tem muito a ver com a reincidência dele, se foi a primeira vez, se não foi, tá certo? Então, pode ser sempre reduzido, aumentado de 1 terço a 2 terços, esse de 3 a 10 anos, ok? Então, por exemplo, se tiver delação premiada, vai ter redução de pena. Se ele for reincidente, vai ter aumento de pena. Então, precisa lembrar disso. Primeira coisa, quando a gente estiver falando em reclusão, é de 3 a 10 anos, tá certo? E a reclusão, ela não vem sozinha, né? Então, geralmente é reclusão e multa, tá certo? E essa multa aqui, que é o que você perguntou, olha só, ela tem alguns limites. Então, novamente, de acordo com o tipo de operação, de acordo com a repercussão, o que que aconteceu, vai ser arbitrada uma multa. Entretanto, ela não pode passar de alguns valores, ela tem alguns tetos. Não pode passar do dobro do valor da operação ilícita, tá certo? Não pode passar do dobro do lucro que se obteria com a operação ilícita, ok? E não pode passar de 20 milhões. Então, no máximo 20 milhões. Realmente era 200 mil e agora é 20 milhões, tá? Então, preciso decorar esses números? Precisa, né? A prova não tem cobrado nas últimas versões, mas já cobrou em outras, né? Então, eu acho que é tranquilo de decorar, porque é colocar o número 2 na sua cabeça. Porque, olha só,
Se você é o dobro da operação ilícita, tem a ver com o número 2. É o dobro do lucro da operação, tem a ver com o número 2. Ou 20 milhões, no máximo. Então, se você colocar esse número 2 na sua cabeça, não tem muito como ter dificuldade. Beleza? E tem a questão da apreensão, que é o seguinte, que antes de que o criminoso seja condenado, os bens, eles podem ser apreendidos pela justiça para que eles não se deteriorem, não percam valor, e eles podem ser liquidados já para fazer frente tanto aos custos processuais, como também às partes lesadas em todo o crime que foi cometido, tá? Então, isso é importante lembrar também. Aí, pessoal, olha só, você tem o COAF, né, que foi criado em 98, como vocês já bem sabem. Precisa lembrar que ele é subordinado ao Banco Central, ele aplica penas administrativas, tá certo? Então, o COAF não vai aplicar penas penais, né? Não vai entrar lá no Código Penal, não está dentro do âmbito do COAF a condenação à prisão, por exemplo, tá certo? Ele está lá aplicando as penas administrativas para aquelas instituições financeiras que foram negligentes ou até cooperaram com a lavagem de dinheiro, tá certo? Muito bom. E aí você tem que saber que há operações suspeitas que vão precisar ser comunicadas, tá? Não tem caído com tanto detalhe, mas algumas coisas são importantes, tá? Quais coisas são importantes? Esse número aqui de 50 mil reais. Então, operações de valor superior, igual ou superior a 50 mil reais, automaticamente vão ter que ser comunicadas para o COAF, né? Que lembra, o COAF está lá dentro do Banco Central, é um organismo dentro do Banco Central. Então, a instituição financeira, normalmente, ela já vai ter um esquema assim automático, que alguém fez um depósito ou um saque no valor de 50 mil reais ou para cima disso, já vai aparecer lá um comunicado automático para o COAF, tá certo? Então, se você lembrar disso, você já está bem calçado, legal? O que que acontece? Se tiver uma pessoa que num determinado mês ela já transacionou mais do que 10 mil reais, que é um valor baixo, né? A instituição financeira tem que ter fácil acesso nos seus filtros a essa pessoa. Então, se eu sou, por exemplo, um auditor do Banco Central, eu vou lá na instituição financeira, o sistema da instituição financeira tem que possibilitar de uma maneira muito fácil filtrar todo mundo que transacionou mais do que 10 mil reais dentro de um mês, tá certo? E assim vai. Então, basicamente, vai ser isso. Na prática, o que acontece, gente? Imagina que teve uma operação considerada suspeita. O caixa, ou gerente, né, da conta achou que é suspeita. O gerente da conta vai lá, entra no sistema do banco e dá entrada com uma operação suspeita. Quando dá entrada com uma operação suspeita, o compliance do banco vai analisar aquela operação, tá certo? E essas não são operações automáticas que eu estou falando. Por exemplo, teve uma operação mais de 50 mil reais, vai para o COAF de qualquer jeito. Agora, imagina que teve uma operação que nem foi mais que 50 mil reais, mas de alguma forma foi considerada suspeita. Chegou lá, então, no sistema do compliance vai analisar. Se o compliance considerar que realmente ela é suspeita, ele tem até 24 horas para comunicar ao Banco Central a respeito dessa operação, da suspeição dessa operação, tá bom? Então, isso é importante saber esse prazo aí de 24 horas também. Legal? Punição por omissão, pessoal, é a mesma coisa, tá? Só que entram algumas vertentes. Por exemplo, você tem a advertência formal. Então, o Banco Central pode mandar uma advertência formal para aquela instituição financeira porque ela foi omissa num determinado caso específico. Pode mandar uma multa, a multa é igualzinha à multa do lavador de dinheiro, tá? Até dobro do valor da operação ilícita, até dobro do lucro real que seria obtido e até 20 milhões de reais, tá? Mesma coisa. Inabilitação temporária, então a instituição pode ficar inabilitada por até 10 anos de operar, tá certo? E cassação ou suspensão da licença para operar. Isso pode acontecer também. Legal? Muito bem. Deixa eu ver aqui procedimentos de controle. Aqui eu vou só focar num ponto específico que tem caído bastante ultimamente, que é o seguinte, né? É o fato de que
As instituições devem coletar, manter e atualizar as informações cadastrais dos seus clientes permanentes. Isso aqui é um ponto importante, tá? Dentro do Banco Central, então os bancos, né, as instituições financeiras que estão sob supervisão do Banco Central, são 10 anos que ela tem que manter os seus cadastros, tá? Enquanto que as instituições que estão sob supervisão da CVM, gestoras, bolsa e assim por diante, 5 anos, tá certo? Não tem caído também esse número, mas saiba que tem essa diferenciação, tá? Para o Bacen 10 anos, para a CVM 5 anos. Importante, todos os beneficiários finais das operações com clientes precisam ser identificados. Então, fez uma transferência de recurso, o beneficiário final tem que estar identificado, tá? Isso faz parte da legislação. Outra coisa que é muito importante, vocês quando abrem conta em algum lugar, ou quando seus clientes abrem conta, vocês vão ver que no questionário tem sempre a seguinte questão: você é pessoa politicamente exposta? Né? O que que é uma pessoa politicamente exposta? É um político, é alguém que tem cargo em estatal, é alguém ligado ao governo ou familiar direto dessa pessoa, tá certo? Então, isso é muito importante porque as instituições têm que ter um tratamento diferenciado para PPE, pessoa politicamente exposta. Beleza? E aqui o prazo eu já falei, né? 5 anos para a CVM, 10 anos para a Bacen, e é isso aí, né? Só para que a gente finalize essa parte, essas são as pessoas politicamente expostas, tá? Então, detentores de mandatos eletivos do Poder Executivo e Legislativo, né? Ou seja, presidente, governador, prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal e assim por diante, né? Aí você tem pessoal lá do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores. Então, todos aqueles caras que, de alguma forma, têm cargo público, que vão mexer com dinheiro público, ou que, de alguma forma, têm poder dentro da União, do Estado ou da Prefeitura, eles vão ser considerados pessoas politicamente expostas. Beleza? Bom, geralzão, tá bem rápido, é lógico que eu explico nas aulas gravadas, eu explico com muito mais tranquilidade, mas isso é para que a gente possa fazer, então, os nossos exercícios agora aqui e tentar fixar isso legal, tá bom? Vem comigo, então, olha só. Questão número 1, então, dá uma olhada aqui, o que que vocês acham? Questão número 1. Analise as seguintes atividades relacionadas ao processo de lavagem de dinheiro. E aí tem algumas coisas acontecendo, algumas atividades aqui acontecendo. E você tem que falar em qual fase que estão essas atividades. Lembrando que é COI, tá certo? Colocação, não é? Colocação, beleza? Ocultação, ocultação e integração. Integração. Sendo que a grande característica da colocação é que ela está próxima ao ilícito, não é? A grande característica da ocultação é esconder via transferências. Então, normalmente, você precisa distanciar aquele dinheiro do ilícito. Você não, né? O bandidão, tá certo? E a integração é entrar na economia real, tá certo? Normalmente isso é o que caracteriza cada uma dessas fases, tá certo? Então vamos ver aqui. 1. Criação de empresas fantasmas com participação de laranjas para investimentos de recursos em origem ilícita. Aqui começa a entrar na economia real, concorda comigo? Por quê? Porque certamente esse dinheiro já rodou para lá e para cá, tal. Agora a gente cria a gente não, bandidão. Cria uma empresa, começa a comprar bens para aquela empresa e tal. Então a gente já está entrando na economia real, está saindo dessa questão simplesmente de contas. Então, normalmente, essa parte aqui, ela é integração, tá? Integração. 2, criação de contas fictícias, fantasmas ou com participação de laranjas, com o objetivo de dificultar a rastreabilidade de recursos de origem ilícita. É o que isso aqui? O que vocês acham? Ocultação. Ocultação, né? Pô, isso aqui, o cara sai.
escondendo dinheiro, ocultando, vai para uma conta, volta para outra, não sei o que e tal, para tirar aquela origem ilícita, tá certo? Então, a alternativa C é essa que você tem que marcar, beleza? A próxima. 2. As penas previstas na Lei 9.613 de 98 para o crime de lavagem de dinheiro são, não lembra, é sempre reclusão e multa. Não vai falar reclusão ou multa e nunca pode ser apenas reclusão ou apenas multa. O que está previsto são as duas coisas. Legal? Muito bem. Então, olha só, isso aqui esquece, né? Apenas multa, eu já falei que não pode ser. Multa e reclusão de 3 a 10 anos. Essa aí, né? Alternativa C. E essa aqui também não pode ser, certo? Muito bem. Questão número 3. Configura-se crime de lavagem de dinheiro, né? Aí você tem algumas alternativas aí. Quais são? A tentativa de ocultar dinheiro proveniente da lista de crimes antecedentes prevista na Lei 9.613 de 1998. Era assim, tá certo? Não é mais. Por quê? Porque de 2012 para cá, não precisa mais ser um crime considerado antecedente. Na verdade, melhor me explicando, qualquer crime é antecedente à lavagem de dinheiro se o cidadão, se o bandidão resolveu lavar o dinheiro depois, tá certo? Então, a tentativa de ocultar dinheiro proveniente de qualquer crime ou contravenção penal. Isso é o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro, tá? Então, você vai marcar aqui a alternativa B. Isso aqui é outro tipo de crime, né? Isso aqui, então, não se aplica, tá errada. Ô Felipe, Ok? mas só uma pergunta aqui, que se os caras pô, fossem mais cruéis aí, até pelo que você está colocando aí de no finalzinho da A, tá falando sobre 98. Se o cara falar assim, cara, restringindo-se a leis de 98, em tese estaria certo a A, correto? Se ele fosse querer fazer uma pegadinha assim. Eu sei que É, desde 2012 mudou, mas se ele falar, cara, olhando para a lei de 98, etc e tal, estaria certo, não estaria? estaria, mas a pergunta é hoje, né? Ele não está dizendo o seguinte: até 2010, até 2012, ou em 2010, em 2011, ele está falando configura-se crime de lavagem de dinheiro. Então, o que está implícito aqui é que hoje configura-se crime de lavagem de dinheiro, e isso aqui até está certo, né? Olha só, a tentativa de ocultar dinheiro desses crimes que estão constando lá, isso é crime de lavagem de dinheiro. Só que tem uma coisa, tanto na Ambima quanto na Planejar, que vocês precisam ficar espertos. Quando tem duas alternativas que estão corretas, mas uma é mais completa que a outra, a que você vai marcar é a mais completa. E questões assim, o pessoal já entrou com recurso em outras vezes, de duas estarem corretas, mas uma ser mais completa que a outra, e a Planejar, né, ou a Carlos Chagas, à época, ela não aceita o recurso, né? Então, você tem que sempre pensar o seguinte: qual é aquela alternativa que realmente abarca a realidade hoje de uma forma completa? É a alternativa B, tá? Então, assim, eu não acho que é algo que você deva se preocupar, tá, Bruno? Acho que é só lembrar que 98 tinha lá aqueles crimes antecedentes que 2012 para cá mudou. As perguntas vão sempre versar como acontece a coisa hoje. É isso. 4. Qual das Tá, tá, atividades... tá Oi, claro, desculpa. tá claro, tá claro. Ah, beleza. E aconteceu algumas dessas que você falou aí de ser mais completa, tá? Pelo menos eu só fiz uma vez, mas é isso mesmo. Então acho que faz sentido pensar assim sempre. Beleza, boa. Qual das atividades comerciais abaixo estão sujeitas às disposições da Lei 9.613 de 98, né? Então, olha só. Lembra o seguinte, e isso foi uma coisa que em 2012 aumentou o rol de atividades que são consideradas atividades de alto risco de lavagem de dinheiro, né? E em 98, você já tinha um foco muito grande nas empresas que lidam com artigos que mexem com muito dinheiro, tá certo? Isso envolve banco e corretora, isso envolve banco de investimento, transporte de valores, pessoas físicas, jurídicas
vendedoras de metais e pedras preciosas. 2012 entraram os agentes de direitos de imagem, tá? Então tá tudo aqui incluso, são todas corretas, tá certo? Então nesse caso aqui, você vai ter 1, 2, 3 e 4, alternativa D, todos esses caras. Não precisa ficar decorando, você precisa lembrar que atividades que mexem com grandes valores de dinheiro vão estar inclusas, tá? Questão número 5. Considere as atividades abaixo, né? Então, receber e analisar comunicações de atividades suspeitas, aplicar medidas disciplinares, fiscalizar bancos e corretoras. O que é a responsabilidade do COAF, do que está aqui? Receber e analisar a comunicação de atividades suspeitas, show, né? Beleza. Aplicar medidas disciplinares, sim, né? Então, lembra, pode ser até suspender a autorização da instituição financeira de operar, pode ser uma punição de 10 anos, pode ser uma advertência formal, pode ser tudo isso, tá certo? Fiscalizar bancos e corretoras? Putz, aí não, né? Porque quem fiscaliza é Banco Central, no caso dos bancos, e CVM, no caso das corretoras, tá certo? Então, isso aqui não, isso aqui está errado. Ah, mas a COAF está dentro, a COAF está dentro do Banco Central. Sim, mas ele tem um papel bastante distinto, né? Não vai ficar supervisionando. Ele está lá para receber essas comunicações de atividades suspeitas, tá certo? Então, você vai ter aqui 1 e 2 como corretas, a alternativa B de belezura. Ô, Felipe, uma pergunta aqui. O Bacen poderia também fazer o número 2, aplicar medidas disciplinares? Poderia, na verdade, né, partindo do pressuposto que o COAF é um órgão do Bacen, se dissessem que o Banco Central aplica medidas disciplinares, não estaria errado, tá? O que a gente não pode pensar é o seguinte, que se tudo que o Bacen faz não está dentro do COAF. O Bacen supervisiona instituições financeiras, mas o COAF não, porque o COAF não é responsável pela supervisão. Agora, dizer que eu preciso comunicar ao Banco Central de uma operação suspeita, tá certo. Na verdade, é o COAF que é um órgão dentro do Banco Central, tá certo? Mas o Banco Central acaba sendo uma palavra genérica que estaria correto falar isso. Então, tudo que o COAF faz, eu posso dizer que o Bacen faz, tá? Então, estaria correto, sim. Sim, faz sentido. Questão número 7, né? Não, 6 ainda, né? 6. De acordo com a Lei 9.613/98, no que se refere à identificação de clientes e manutenção dos registros, competem às instituições financeiras, né? Então, você vai ter lá. Ó, e essas perguntas, tá? Eu já vi cair assim, às vezes fala de acordo com a lei, às vezes não fala nada, né? Só, no que se refere à identificação de clientes, a legislação diz o seguinte, tá? Pode ficar tranquilo, não vai ser pego nesse detalhe, tá? Só precisa lembrar das características aqui. Então, olha só, o que a gente vai ter? Identificar todos os clientes e manter cadastro atualizado. É uma coisa meio clara, né? Então, todas as instituições financeiras identificam seus clientes e têm que manter o cadastro atualizado. Isso aqui é ponto pacífico. Identificar e manter cadastro atualizado apenas para os clientes que realizarem transações que ultrapassam limites fixados pelas autoridades competentes. Não, pessoal. Toda instituição financeira tem que ter o cadastro atualizado de todos os seus clientes, tá? Então, isso aqui está errado. Manter atualizado o cadastro de todos os clientes junto ao órgão que fiscaliza o mercado em que a instituição atua, perfeito, né? Então, 1 e 3 tá certinho. Aliás, a 1 e 3 são muito parecidas, 1 e 3, a alternativa B é essa que você tem que marcar. Você vê que não tem muito chabu aqui, né? 7. Segundo a Lei 9.613 de 98, qual o prazo máximo para comunicar o COAF? Uma operação suspeita. E 24 assim, horas? entenda o seguinte, né? O que a gente está falando é uma vez que o compliance definiu que é suspeita, ou então que é naquele disparo eletrônico, tá? 24 horas, é isso aí. 24 horas. Para ser mais exato, deveria estar aqui 24 horas úteis, tá? Mas beleza, 24 horas. 8.
Quais as punições cabíveis às instituições financeiras caso sejam descumpridas as normas de comunicação de operações suspeitas ao COAF? Então, olha só. A advertência formal entra, né? E a aplicação de multa entra também. Aí a gente só precisa lembrar se 20 milhões é o número correto, de até 20 milhões. Precisa lembrar que é isso mesmo, né? O 2, tá certo? Lembra que esse número 2 é muito importante. E aí você tem que lembrar que é 20 milhões. Era 200 mil, passou a ser 20 milhões. Então tá correto isso. Por que que a B está errada? Advertência formal e aplicação de multa de 200 mil. Isso aqui não é mais 200 mil, então está errado. Advertência formal somente, desconfie desse somente sempre. Aplicação de multa de até 20 milhões somente. Desconfie, tá? Então, alternativa A. Beleza? Questão número 9. Ao identificar a ocorrência de uma operação financeira suspeita de crime de lavagem de dinheiro pelo seu cliente, a instituição financeira deverá comunicar em até 24 horas o ocorrido a quem? Ah, fala aí, me ajuda aí, vai. COAF. COAF, pô. Facílimo essa aqui, hein? Questão número 10. Segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem dedicar, segundo o Banco Central, as instituições financeiras devem dedicar atenção especial a operações realizadas por quem? Por PEP, por PEP. pessoas politicamente expostas aí. Show de bola. PEP, alternativa C é essa que você vai marcar. Próximo. Segundo o circular do Banco Central, as instituições financeiras devem realizar testes de verificação da adequação das informações cadastrais dos clientes com a periodicidade máxima. Nós não falamos sobre isso, tá? Mas é 1 ano essa periodicidade aqui, tá? Então tem que fazer testes de verificação da adequação cadastral com periodicidade máxima de 1 ano, tá? Não vi cair mais esse tipo de questão aqui, mas vamos ficar precavido. A próxima aqui, olha lá. São consideradas pessoas politicamente expostas, né? Quem são as pessoas politicamente expostas? Familiares de agentes públicos apenas? Não pode ser, né? Porque pensa, se o familiar é PPE, o agente público tem que ser. Esse apenas já matou. Qualquer agente público não é genérico demais, né? Então, funcionário público não necessariamente vai ser PEP. Agentes públicos que desempenharam funções públicas relevantes nos últimos 10 anos. Putz, essa fiquei na dúvida, hein? Parece boa. Vamos ver a D. Agentes públicos que desempenharam cargos, empregos ou funções públicas relevantes nos últimos 5 anos. Parece que a grande diferença é o quê? O 10 com 5. E aí, qual que é o correto? B. De 5 anos, precisa lembrar disso, 5 anos, tá bom? Pode falar, Rodney. É rápido. É o seguinte, é porque falam também dos parentes, né? Os colaterais, pessoas relacionadas, assessores, etc. e tal. Isso já caiu em alguma prova do CFP? Eu não me lembro de cair, mas precisa saber que realmente isso é relevante, né? Então, é parentes e familiares até segundo grau, tá? Então, precisa lembrar disso sim. Próxima questão, 13. De acordo com a circular 3.461/2009, então, não se assuste, né? Você fala, putz, mas não sei o que tem nessa circular, mas beleza. Vai ter informações para você identificar. Olha só, os sistemas de controles internos das instituições financeiras devem permitir fácil identificação de. Lembra que eu falei sobre isso agora há pouquinho? Então, tem que ser muito rapidinho, muito fácil dentro do sistema você identificar quando uma pessoa operou determinados valores ou transferiu determinados valores de 10 mil reais para cima, tá? Então, isso tem que estar de uma forma muito automática, muito fácil
para que o Banco Central verifique, né? Então, isso tem que estar à disposição. Beleza? Pessoal, é tranquilo, é só lembrar desses pontos principais, tá? Se você for ler a legislação inteira, você fica louco, não vale a pena. Tem que lembrar desses pontos que eu falei para vocês. Deixa eu fazer o seguinte, antes da gente avançar nas demais questões, vamos falar um pouquinho sobre utilização indevida de informações privilegiadas, tá certo? Então, basicamente, o que você precisa saber para a prova do CFP são esses 4 conceitos: insider trading, front running, confidencialidade e conflito de interesses, tá? Insider trading e front running são atos ilícitos. Confidencialidade é algo desejável e conflito de interesses é algo que acontece. O grande pepino é como vai se lidar com confidencialidade e conflito de interesses. Insider trading e front running não é que você vai lidar, é que não pode existir, tá certo? Então, o que é insider trading? É quando você utiliza informação privada, portanto, informação que não veio a público, que não foi divulgada, de uma companhia para obter lucros no mercado financeiro. Então, por exemplo, imagina que você tem um determinado profissional, ele é auditor de uma empresa, ficou sabendo de dados que ainda não vieram a público, porque não foram divulgados no balanço, e são dados catastróficos, e de alguma forma você utiliza essa informação para ter ganhos próprios no mercado financeiro, ou repassa para terceiros que vão ter ganhos no mercado financeiro, por exemplo, vendendo a ação dessa empresa, porque quando vier a público a informação, o preço vai desabar. Tá certo? Isso é insider trading, quando utiliza-se informações econômicas de uma companhia para se ganhar dinheiro para você mesmo, né? Ou para terceiros. Isso é insider trading. Beleza? Diferente do front running, porque o front running é assim, você não utiliza dados econômicos da empresa, você utiliza dados de mercado que não eram públicos ainda. Então, por exemplo, um determinado gestor de um fundo fala o seguinte, ó, nós vamos sair de uma posição pesada aqui, vamos vender 30 milhões dessa ação, que é uma ação que negocia 4 milhões por dia. Pô, os caras vão vender 30 milhões num dia. O que vai acontecer com o preço da ação? Despenca. E aí, avisa o gerente da conta lá daquele fundo, né? O broker que atende aquele fundo. O que o broker faz? Ele avisa para os clientes dele que estão posicionados naquele papel, fala, ó, vende que esse papel vai despencar. Isso é front running, quer dizer, ele saiu correndo na frente, identificou, ficou sabendo que haveria uma compra ou uma venda muito forte daquele ativo, correu na frente, vendeu antes para não ter o prejuízo na queda de preço, ou então ia ter uma compra muito forte, ele vai lá, avisa, ou ele mesmo compra o papel, e quando entrar alguém comprando muito fortemente, ele vai de elevador, né? Ele ganha o dinheiro por causa dessa pressão mercadológica. Entenderam a diferença? Uma coisa é quando a origem do dado é uma origem econômica da empresa. Outra coisa é quando a origem é no mercado vai entrar alguém comprando, vai entrar alguém vendendo. É isso que diferencia o insider trading do front running. Tá claro? Tá claro. Então Sim, tá bom. sim. Boa. O que você tem que lembrar sobre confidencialidade, né? A gente já viu bastante sobre isso na matéria de código de ética, né? Não vai fugir muito disso. Só lembrar do seguinte, que a confidencialidade, ela é um dever ético e está previsto em lei que a quebra da confidencialidade, né, resultando em prejuízos financeiros ou reputacionais à imagem do cliente, ela vai ser punida, ela pode ser punida, tá? Então é isso que você tem que lembrar. E conflito de interesses é aquilo que também a gente já falou bastante. O conflito de interesses pode existir? Pode, é inevitável que ele exista, ele vai existir, tá certo? Não tem jeito. Entretanto, a conduta adequada é a total transparência no conflito de interesses e priorizar sempre o cliente. Então, que o cliente jamais seja lesado por conta do conflito de interesses. Então, isso é uma coisa que está muito presente no módulo 1 do CFP, quando a gente falar em padrões éticos, tá?
Tudo bem. Bora resolver as questões? Vem comigo. Questão 14, fala do Murilo. O Murilo trabalha numa empresa de capital aberto, listada na Bolsa. Teve acesso aos resultados comerciais surpreendentes de sua empresa no último trimestre. Esse resultado ainda não havia sido divulgado no mercado. Sabendo que o seu sobrinho realiza frequentes operações na Bolsa, Murilo deu-lhe a dica que os resultados positivos do último trimestre iam surpreender positivamente o mercado. Ao saber disso, o sobrinho de Murilo adquiriu uma quantidade significativa de ações da referida companhia. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Então, é isso que está acontecendo. Aí, se você olhar essas alternativas, elas estão falando se o Murilo e o sobrinho são culpados, né, pelo ilícito, e se o ilícito é insider trading ou é front running. Então, primeira coisa, vamos definir qual que é o ilícito aqui. Insider trading ou front running? Ambos, né? Insider trading. Insider trading. Então, primeiro, o ilícito é insider trading, né? E um ponto importante, acho que um colega falou ambos são culpados de insider trading aí, tá certo? Então você tem Exato. o Murilo, que divulgou uma informação que ele não podia divulgar, e você tem o sobrinho dele que se beneficiou dessa informação para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Então, ambos são culpados de insider trading, tá certo? Então, ambos culpados de insider trading, alternativa C. Tem um R que faltou, insider trading. Questão número 15. Um colaborador de uma corretora de valores está praticando front running ao ter que tipo de conduta, né? E aí tem alguns exemplos aqui. A pergunta é: o que é então front running? Alternativa A: emprega artifício para induzir terceiros ao erro, visando uma vantagem patrimonial ilícita para si em uma operação com valores mobiliários. Isso não tem nada a ver com front running, né? Me parece algo antiético, me parece algo até ilícito, né? Vantagem patrimonial ilícita, mas isso não é front running, tá certo? Então, não caracteriza o front running isso daí, ok? A próxima. Realiza operações que provocam alterações nos fluxos de ordem e compra, nos fluxos de ordens de compra e venda de um ativo. Isso daí pode ser manipulação de mercado, né? Isso daí tem alguns outros nomes que não está no programa do CFP e, portanto, a gente não vai ficar olhando com lupa agora. Mas também não é front running, tá certo? Então, você manipular mercado é passível de punição, é passível de cadeia, deveria ser, né, de reclusão, mas no Brasil não dá cadeia para ninguém. Mas, enfim, tá lá na legislação, tá certo? Mas não é front running. Front running é você se aproveitar de uma informação mercadológica que alguém vai comprar ou vender aquela porcaria e você entra antes, compra ou vende antes do cara. Isso é front running, tá certo? Então, a gente olha para a alternativa C, finalmente chega uma luz. Efetua para si a compra de um determinado ativo, tão logo tome conhecimento de uma ordem de compra relevante referente ao mesmo ativo a ser realizada por um cliente. Putz, é isso. O cara vai lá, compra antes, porque sabe que o preço vai subir quando o cidadão lá do fundo entrar comprando. Tá certo? Isso é front running. Então, não pode fazer isso aqui, ok? Então, alternativa C, é essa que você vai marcar. Por que a D está errada? Vamos lá. Compra determinado ativo ao tomar conhecimento de análise ou recomendação de compra a ser divulgada aos clientes e que foi elaborada pelos analistas da instituição onde trabalha antes da sua efetiva. Bom, primeiro, porque se tivesse algum problema aqui seria insider trading, né? Agora, como foi uma análise feita pela própria instituição financeira, também não configura insider trading, então não é, né? 16. Olha só. No caso de condenação pelo crime, voltamos à lavagem de dinheiro. No caso de condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, a multa pecuniária é um nome legal, né? Não deve ser superior a quanto? 20 milhões. Então, é isso aí. Tem que ter isso na cabeça.
Analise as sanções abaixo. Inabilitação temporária pelo prazo de até 5 anos para o exercício do cargo de administrador das respectivas pessoas jurídicas, tá certo? Então, isso daqui, claramente é o seguinte, gente. É o COAF analisando uma instituição financeira que foi conivente ou negligente com ou omissa num processo de lavagem de dinheiro, tá certo? Então, você tem lá já um primeiro ponto, né? Essa inabilitação temporária pelo prazo de até 5 anos para o exercício de cargo de administrador das respectivas pessoas jurídicas. Cassação ou suspensão da autorização para o exercício da atividade, operação ou funcionamento, né? Então, lembra que cassação, suspensão da autorização para o exercício da atividade de operação ou funcionamento, está correto, né? Se você não estiver lembrando, ó, vem aqui, punições por omissão, tá vendo? Olha lá, advertência formal, multa, inabilitação temporária até 10 anos, cassação ou suspensão, são essas coisas. Então, aqui zoou o barraco porque tá 5, são 10 danos, tá certo? 2, beleza, tá certo? Pode ser. Reclusão pelo prazo mínimo de 2 anos e máximo de 20. Não, é 3 a 10, lembra? Então, tá errado essa aqui também. Só sobrou a 2 como correta, né? Então, apenas a 2. Beleza? Muito bem. Pessoal, da matéria de hoje era isso, tá? Então, você vê, dá uma repassada depois nessas questões, olha o mapa mental. De vez em quando quando eu aparecer aqui, eu vou sempre trazendo a matéria do dia e fazendo algumas revisões, para que a gente não se esqueça disso, tá? Agora a gente vai usar o nosso restante da aula para revisar algumas coisas de matérias que estão ficando para trás e pontos importantes dessas matérias, né? Então agora a gente vai olhar o perfil de competências do planejador financeiro. Vocês lembram dessa matéria? Acho que foi a segunda matéria que a gente estudou aqui no módulo 1, tá? Deve fazer umas 2 semanas. Então você tem que lembrar o seguinte: as competências do planejador financeiro, segundo a Planejar, que importa isso lá do FPSB, Financial Planning Standard Boards, diz o seguinte: o cara competente, ele tem capacidades, ele tem habilidades e ele tem conhecimento. Você precisa lembrar disso. Capacidades, habilidades e conhecimento, tá certo? Quais são as capacidades, né? O cara é louco, né? Que ele tá falando capacidade, é para você lembrar, né? Capacidades, portanto, capacidades. Portanto, coleta, análise e Sim. síntese, tá certo? Coleta, análise e síntese são as capacidades. Você não pode esquecer isso aqui. Quais são as habilidades? Essa todo mundo esquece. Vocês lembram? Responsabilidade profissional, Isso. Ah, não vou fazer aqui, eu vou fazer aqui. Prática, não é? prática, cognição, comunicação. Isso. É isso aí, matou. Comunicação e cognição. São essas 4 aqui, tá? Então, responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição. Precisa lembrar desse bagulho, ok? Muito bom. Eu falo pro pessoal que é o RPCC, tá? O PCC é fácil de lembrar. O R se vira, tá? É o RPCC, ok? Muito bom. E conhecimento? Conhecimento é tudo que está no CFP, é a matéria do CFP, tá certo? Então, por exemplo, conhecimento em gestão financeira é tudo no módulo 1, tá certo? Conhecimento em gestão financeira, que é aquele negócio de você saber fazer orçamento doméstico, é você saber apurar as receitas, as despesas daquela família e assim por diante. Aí depois tem a parte de gestão de investimentos, que é módulo 2. Aí você tem toda a parte de planejamento de aposentadoria, que é módulo 3, né? Aí você tem a parte de riscos e seguros, que é módulo 4. Aí você tem toda a parte de planejamento tributário, que é módulo 5.
E aí você tem sucessório, que é módulo 6, tá certo? Então, capacidades, coleta, análise e síntese. Aí você tem as habilidades, RPCC, responsabilidade profissional, prática, comunicação e cognição, e o conhecimento é tudo que está lá no plano do CFP, no programa do CFP. Beleza? Vamos lembrar então aqui de algumas questões que a gente já resolveu, mas que a gente precisa estar voltando a toda hora. Quais são os componentes do perfil de competência do planejador financeiro? Capacidade, habilidades e conhecimento. Show, é isso aí. Né? O desafio aqui são as caixinhas, é você saber o que é cada caixinha, tá? 2. Ao prestar serviço de consultoria a um cliente na área de gestão de ativos, qual das atividades listadas abaixo representa um exercício da função de análise? Então, peraí, é tanta coisa que você fica meio louco, né? Peraí, função de análise, o que que esse cara tá falando? Ó, tá falando disso, coleta, análise e síntese. Então, tá falando de análise. Então, tá dentro das capacidades, tá certo? Muito bem. A análise é sempre o seguinte: depois que eu coletei informações, tudo que eu tiver que fazer cálculos, que eu tiver que chegar num determinado valor, comparando dado de coleta aqui com dado de coleta ali e tal, tudo que necessitar um trabalho das informações, um cálculo propriamente dito, vai ser análise, tá? Isso é importante. Por isso que a API, a análise do perfil do investidor, ela é uma análise, porque você pega uma série de dados e informações, pontua isso e chega no que a gente chama de API. Se o cara é moderado, se o cara é agressivo, se o cara é conservador e assim por diante. Tá certo? Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte: ao prestar serviços de consultoria na área de gestão de ativos, de qual módulo que a gente está falando aqui, gestão de ativos? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, módulo 5, módulo 6 do CFP? Módulo 2. Módulo 2, tá certo? Então, que é aquele negócio, vamos comprar título público, vamos comprar ações, qual que é o perfil de risco desse cara? É como você monta a alocação dos investimentos na carteira desse cara, tá certo? Então, se eu estiver falando de análise no módulo 2, eu vou estar pensando em alguma coisa de cálculo, eu vou estar pensando em algum dado trabalhado voltado a investimentos, tá certo? Então vem comigo. Determinar a atual alocação de ativos do cliente. Gente, determinar a atual alocação de ativos do cliente, eu preciso ficar fazendo cálculo? Não, isso é uma coleta, né? O cara me fala, ó, ou se ele não souber, ele me passa o relatório, eu olho. Ah, putz, tá 90% na poupança, sem vergonha, cliente safado. Você entendeu? Então você bate o olho e você vê. Então isso aqui tá na coleta, é ou não é? Tá na coleta. Então não é análise. Opa, não é análise, tá certo? B, calcular a taxa de retorno requerida para atingir os objetivos do cliente. Essa é boa para deixar na manga aí, hein? Isso é boa, né? Porque, pô, calcular, tá, o cara quer chegar lá, ele já tem um patrimônio aqui, ele vai conseguir poupar tanto por mês, eu precisei fazer conta, é análise, isso aqui. E assim, se eu preciso multiplicar o patrimônio dele, está no módulo 2, está na gestão de investimentos. Então, estou gostando. Vamos ver se tem alguma outra que vai rivalizar. Avaliar as vantagens e desvantagens de cada estratégia de gestão de ativos. Essa pode me dar dúvida, mas sempre que falou em avaliar vantagem e desvantagem, você já está simulando o plano daqui para frente. Então você já coletou, você já analisou a bagaça e agora você está falando, putz, podia pôr 60%
em renda fixa, né, misturada aí com um pouco, talvez metade em IPCA, metade indexado ao Selic. Os outros 30 a gente põe em multimercados, né? Talvez dando um foco maior a câmbio e tal, porque esse cara quer se indexar ao dólar, tal, não sei o quê, e 10% em ações. Ou será que não é melhor? Bah, vamos fazer assim uma outra opção em vez de fazer 60, 30, 10, a gente fazer 50, 25, 25. Você já está ensaiando, tá vendo? Vantagens e desvantagens de um e outro. Então aqui já está na síntese. Então, quando você já está projetando como vai ser a carteira desse seu cliente, não é mais análise, aqui é síntese. E aí a grande sacada é você lembrar que avaliar vantagem e desvantagem vai ser sempre síntese. Porque você já está sintetizando o que vai ser o plano, tá? Então não é. Identificar os fluxos de caixa disponíveis para investimento, isso é módulo 1. Então não está em gestão de ativos, isso está em gestão financeira. Antes de você poder comprar ações ou fundos, não, precisa saber se o cara vai ter grana para isso. Se ele tem superávit de renda em relação aos seus custos. Então, isso daqui não é da gestão de ativos, realmente tinha que ser aquela B que a gente já tinha desconfiado. Beleza, tá claro? Claro. Tudo bem. 3. A pedido de um cliente, Flávio elaborou um planejamento financeiro para atingir o objetivo de compra de um carro no prazo de 3 anos. O cliente vai comprar um carro. Ao apresentar o plano para o cliente, Flávio usou raciocínios lógicos e persuasivos para explicar ao cliente qual seria a melhor abordagem. Ó, olha, aqui tem uma coisa muito importante. Raciocínios lógicos e persuasivos. Para quê? Explicar. Gente, isso aqui é comunicação. Vocês concordam comigo que é comunicação? Então, Usou ele a palavra persuasão, pode colocar comunicação, né? é fato, é fato. Além disso, ele fez projeções baseadas em cálculos financeiros, mostrando qual seria o resultado dependendo da aplicação que o cliente escolhesse. Tá certo? Então, falou em cálculos financeiros, chegando num resultado, é cognição, tá? Então, quais são as habilidades profissionais? Se você não lembra da aula, ó, habilidades profissionais são essas 4, você precisa ter na sua mente, é o RPCC, tá? E aí, claramente, quando ele usou persuasão é comunicação, e quando ele fez cálculos matemáticos e raciocínio lógico, é cognição. Então, a gente vai ter aqui comunicação e cognição, desde deu certo. Beleza? A próxima. Ao buscar cursos de aprimoramento e educação continuada nas áreas que constituem os componentes de planejamento financeiro, o profissional CFP demonstra compromisso com o desenvolvimento de qual habilidade profissional do planejador financeiro? Então, vem RPCC. RPCC. Responsabilidade profissional, prática, comunicação, cognição. Tá Eu certo? mandaria D. Mudaria de? Aí eu colocaria A. Pois é, a correta é a A. Tá? É a A, é prática. Pô, professor, mas não é responsabilidade profissional o fato de você estar se aprimorando, tendo educação continuada? Não adianta a gente ficar discutindo com os caras. A Planejar diz o seguinte: isso entra na capacidade do planejador de se manter atualizado no mercado e, na prática, ser um profissional que entrega resultados. Se ele não tiver atualizado, ele não vai ter essa capacidade. A responsabilidade profissional, ela migra muito para um lado de você não passar a perna no seu cliente, de você ter cuidado com a marca CFP e assim por diante. Agora, a parte de qualificação profissional e a parte de você, então, estar sempre atualizado, tal, tem a ver com a prática, porque senão você não consegue desempenhar de forma prática o papel de um bom profissional financeiro, tá? A última dessa matéria, olha só. Christian contratou um planejador CFP porque desejava investir uma parte do seu patrimônio em alguns produtos mais sofisticados.
Ao perguntar para o profissional o que ele achava do COI, surpreendeu-se com a resposta. O planejador nunca havia ouvido falar de tal aplicação. Assinale a alternativa correta. Na verdade, acho que o planejador era gente boa. Ele falou: não, nem conheço. Não, brincadeiras à parte, foi isso que Que isso. aconteceu. E aí, qual foi o grande pepino aqui dessa situação, né? Como que a gente vai enquadrar isso? O planejador não infringiu nenhum princípio do COI. Não saber o que é COI, ele infringiu, tá? Então, quando você vira aqui não infringiu, já vai estar errado. Porque o Código de Ética diz que o profissional ele tem que estar conectado, precisa estar atualizado, precisa entender o que está acontecendo no mercado. Isso faz parte lá no Código de Ética, tá certo? Então, sem dúvida, ele infringiu um princípio. E aí, qual foi o princípio que ele infringiu, então? Você tem a alternativa B e você tem a alternativa D, tá certo? Olha a B. Eu vou começar de trás para frente, porque esse conceito das habilidades a gente andou discutindo e está bem claro na nossa cabeça. A habilidade chamada cognição é uma habilidade que diz muito respeito a cálculos matemáticos, você trabalhar, por exemplo, um valuation, uma análise fundamentalista para indicar um papel ou não, tá certo? Então, não tem a ver com essa habilidade chamada cognição, mas tem a ver, a gente acabou de falar nisso na questão anterior, com a habilidade chamada prática. Opa, desculpa, aqui, tá correto. Habilidade chamada prática. Por quê? Está dentro da habilidade chamada prática o profissional está o tempo inteiro se atualizando, sabendo o que acontece no mercado. Então, é uma habilidade chamada prática e diz respeito ao princípio da competência lá no Código de Ética. Esse princípio da competência era o fato de que o profissional deve se manter atualizado e conhecendo o que está acontecendo no mercado. E quando ele não tiver a competência numa área específica, ele deve ser capaz de chamar outros profissionais que tenham essa competência e entreguem o melhor valor para o cliente. Mas aí é algo sofisticado, como um planejamento sucessório, uma questão tributária mais aprofundada e assim por diante, tá? Então é a alternativa D que deu certo. Beleza, gente? Lembraram da matéria? Volto a dizer, quer estudar legal? De vez em quando, né, já põe aí na sua agenda, pega um dia da semana, hoje eu vou voltar na matéria tal. E aí você volta nas questões da aula ao vivo, né, para ter um atalho, um shortcut, senão você vai ficar louco também. Vamos dar uma olhada aqui rapidão na parte de código de ética. Olha só. Precisa lembrar o seguinte: a gente tem alguns princípios, tá certo? Cliente em primeiro lugar, que é um princípio transversal. Normalmente, quando um planejador financeiro ele quebra algum princípio do código de ética, ele está quebrando esse aqui de cliente em primeiro lugar também. Então, ele acaba quebrando dois aí de tabela. Aí você tinha o princípio da integridade. O princípio da integridade é o fato do planejador ter que ser confiável, né? Então, eu tenho que confiar. Imagina que eu sou o cliente, eu tenho que confiar no meu planejador. Se alguém estiver me roubando, ele vai falar, ó, o cara tá te roubando aqui, hein? Ou então o cara tá te cobrando uma coisa que não era para te cobrar. É mais ou menos confiar no cara como você confiaria num irmão. Tudo bem que às vezes irmão é safado, mas enfim, entendeu, né? Objetividade, muito importante isso aqui. Objetividade diz respeito a ter clareza nas recomendações, clareza no escopo, né? Então, por exemplo, é aquele exemplo que a gente sempre fala. Chega lá um planejador financeiro e ele te indica um produto. Aí quando você pergunta, mas por que você indicou esse produto para mim? Ele não consegue explicar o porquê e não é adequado para você. Então, a objetividade é o seguinte: o planejador financeiro tem que ser capaz de identificar que aquele produto é adequado para você e explicar de forma clara por que que é adequado. Tá? Então, a objetividade tem a ver com isso. Imparcialidade, o princípio de que não importa se eu vou ganhar menos com esse produto, se ele é o mais adequado para você, eu vou indicar para você.
Então, esse era o princípio da imparcialidade. Justo e imparcial nas relações profissionais. Não só com o cliente, mas também entre os pares, entre os colegas e assim por diante. Profissionalismo. Esse aqui, se você lembrar bem, ele poderia ser um monte de coisa, mas ele está muito focado à marca CFP. Então, o cara que começa a fazer se expor publicamente e ele é um profissional CFP, ele está quebrando esse princípio do profissionalismo. Quando eu digo se expor publicamente, é se expor de forma negativa, obviamente, tá? Então, o cara sai usando linguagem de baixo calão, fazendo comentários preconceituosos e tal. Então, ele está quebrando esse princípio do profissionalismo. O princípio da competência, a gente acabou de falar sobre ele, né? Que é se manter é, atualizado, se manter entendendo e capaz, né? Competente de um modo geral para atender os seus clientes. Princípio da confidencialidade, que é proteger a confidencialidade de todas as informações dos clientes, a menos que você seja interpelado legalmente, a menos que você precise se defender de algum tipo de acusação, né? Então, esses são os dois casos mais comuns das exceções. Princípio da diligência, que isso é muito importante, que é o fato de você cumprir quais foram os compromissos acordados, né? Escopo, condições, prazo e assim por diante. E mais, né? Garantir que o pessoal da sua equipe vai cumprir também. Então, se você tem pessoas subordinadas a você, que estão atendendo ao cliente, você tem que garantir que o trabalho vai ser entregue no prazo de forma adequada, né? Então, se o cliente é seu, não importa que é outro profissional que esteja atendendo. Beleza? Muito bem. Para a gente finalizar aqui, olha só, tem que lembrar da instauração do procedimento disciplinar. Então, planejador financeiro fez cagada. O que, que vai acontecer? Ele pode ser denunciado. Se ele for denunciado, a equipe planejar é quem recebe essa denúncia. E essa denúncia tem que ser por meio escrito e não pode ser anônima, né? Não sei se vocês lembram disso. A equipe planejar vê se o pessoal colocou as informações certinho. E se tem fundamento que a equipe planejar analisa, é se os dados estão lá, se tem o denunciante identificado e se mandou as informações que tinha que mandar. Se não mandou, se não está certo lá o que foi mandado, ele arquiva, a equipe arquiva a denúncia e para o processo. Agora, se mandou certinho, vai encaminhar para o Conselho de Normas Éticas. Na etapa 2, o Conselho de Normas Éticas, que é o chefão de todo o processo, vai analisar o mérito, né? Se houve indícios de violação, vai instaurar o processo. Se não houve, arquiva a denúncia, né? Se houve, instaura o processo disciplinar e toca para frente. Beleza? E aí é lembrar o seguinte, que é o Conselho de Normas Éticas que o tempo inteiro vai estar tomando decisões. E a equipe planejar é uma equipe de apoio que vai estar, de um modo geral, fazendo relatório, fechando isso, fechando aquilo, mandando comunicado para um e para outro, e assim por diante. Você tem um grupo de trabalho, que é o grupo que vai coletar as informações propriamente ditas, e aí é um pessoal que é associado a planejar, tá bom? Eu não vou me estender mais aqui, para que a gente possa fazer as questões. Vamos lá. Assinar a alternativa que contém somente infrações gravíssimas. Não sei se você se lembra, mas tinha 25 infrações e eu falei para vocês o seguinte: as gravíssimas você precisa saber de cabeça. É ou não é? E quais são as gravíssimas? São sempre aquelas que envolvem mentira, dolo, falsidade ideológica. Então, você vai procurar nessas questões, e já caiu, acho que caiu em 2 provas já, nas últimas edições, tá certo? Quais são as infrações gravíssimas? Então, você já vem aqui, olha, ó, fornecer direta ou indiretamente informações falsas ou enganosas é mentira, né? Então, beleza, as suas qualificações de serviço, incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa. Gostei, deixa aí. Incorrer em conduta desonesta, fraudulenta, enganosa ou falsa, deixar de devolver documentos ou qualquer outro bem do cliente mediante a solicitação dele. Isso daí pode ser uma omissão, né? Mas isso aqui não é enganar ou usar falsidade ideológica, então não entra, tá certo?
Não tratar as informações do cliente como confidenciais. É grave, mas não é gravíssimo, tá certo? Lembra, gravíssima vai ser sempre informações falsas, mentira, falsidade ideológica, assim por diante. Deixar de cumprir ou implementar recomendações adequadas, pode ser omissão, pode ser relaxo, mas não é falsidade ideológica, tá certo? Deixar de respeitar as diretrizes do guia de uso de marcas também não. Então vai ser a A mesmo, porque a A, ela só tem aqui, ó lá, incorrer em conduta desonesta, fornecer direto ou indiretamente informações falsas. Então lembra disso, né? Você mentir, enganar deliberadamente é o que é gravíssimo, tá? 2. Antônio CFP sempre foi muito competitivo em suas metas comerciais. Recentemente, o fundo MM Azul abriu para captação em sua corretora. Preocupado com a meta, Antônio enviou uma oferta para toda a sua base de clientes de forma indiscriminada. Com isso, conseguiu que boa parte da sua base de clientes realizasse a aplicação. Ele violou, então, o código de ética, tá certo? E qual foi o princípio do código de ética que ele violou? Cliente em primeiro lugar, né? Não tem como tá ali. E aí Diligência. ele não, se eu não me engano, é objetividade, né? Porque ele preocupado com a oferta, ele mandou, ele não teve respaldo técnico aí, né? Então ele só simplesmente enviou. E aí foi isso. É preguiçoso, né? Saiu mandando para todo mundo, né? Se caiu na rede é peixe, e quem comprar, bom que eu ganho comissão, entendeu? Então, lembra que eu falo para vocês, um aluno desavisado vai colocar profissionalismo, né? Porque parece ser algo antiprofissional, mas lembra que profissionalismo no Código de Ética da Planejar tem a ver com o cuidado com a marca CFP, é você não ficar se expondo, fala, pô, o cara é CFP, tá fazendo essas besteiras todas, é isso. Aqui claramente a objetividade, porque ele não teve o rigor técnico, né, para separar quem era adequado e quem não era. Então, objetividade é isso, é você ter um objetivo para aquele grupo que você está tratando, tá? Então, realmente é a alternativa D aqui. Se você não está lembrando muito disso, volta um pouquinho, né, uma hora dessas que você puder, volta um pouquinho, tanto na aula ao vivo, que a gente já fez essa matéria, quanto nas aulas gravadas, que eu tomei o cuidado de deixar muito clara essa diferenciação entre os princípios, tá? 3. Princípio ético CFP que menciona sobre fazer ou implementar recomendações adequadas ao seu cliente é qual? Te mato se você erra isso agora, depois do que a gente acabou de fazer, né? É objetividade, tá certo? É objetividade, né? Em fazer e implementar recomendações adequadas ao seu cliente. Não é sair falando qualquer coisa aí, porque você ganha comissão, porque precisa bater meta ou não sei o quê, entendeu? 4. Euclides da Cunha tem um perfil em rede social. Por diversas vezes realiza transmissões em tempo real. Numa dessas, tá a bebaço, tá certo? Se pronunciou de forma agressiva e com palavras de baixo calão contra o governo. Chegou a afirmar que por ser CFP tinha credibilidade para criticar o governo, né? Tá bebaço mesmo. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta. Qual foi o princípio que ele violou aqui? Profissionalismo. É o que a gente estava falando. Cuidado com a marca CFP. Então, não pode um profissional CFP se expor negativamente dessa forma, né? Então, é a B. E para a gente encerrar, né? Derradeira da noite. Cláudio Ortiz ganhou um novo cliente para o qual apresentou um plano financeiro. Cláudio delegou a elaboração do plano a um funcionário também com designação CFP. Ao apresentar o plano ao cliente, Cláudio não verificou o trabalho do seu subordinado. Qual foi o princípio, se é que houve violação? Houve diligência. Diligência. Pois é, o cara tem que ser diligente, então responsabilidade é dele, não importa que é o estagiário, que é o analista, que é a avó dele que está fazendo determinado trabalho. O cara precisa supervisionar direitinho, tá certo? É isso aí. Dúvidas, pessoal? No doubts. Legal, pessoal. Então é o seguinte, né? É aquilo que eu falo para vocês. Vamos firme,
continua as matérias, só que uma vez por semana, tira um tempinho, às vezes 2 vezes por semana, dependendo aí da disponibilidade de cada um, para rever as questões das matérias que passaram, tá certo? Pega pelas questões, principalmente das aulas ao vivo. Refaz, vê se a matéria está fresca e tal, porque o grande lance é esse: o conteúdo é extenso, parece que não, mas em 2 meses a gente esquece de algumas coisas, a gente vai focando nas novas matérias e aquelas que passaram vão ficando longe da nossa memória. Então vocês precisam ir revendo essas matérias. Na medida do possível, eu vou ajudando vocês. Lembrando que essas 2 matérias que a gente reviu hoje, a gente tem podcast, tá? Então eu vou jogar lá no grupo o link do podcast para vocês. Amanhã estiver indo para o trabalho, põe o podcast, ouve o podcast para você refrescar a sua memória. Fechado? Fechado, obrigado, Felipe. Beleza, pessoal. Um abraço aí e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, valeu, João.